Fala, gente boa. Bom, eu tinha esquecido, né, de mencionar, né, isso, né, aquela foto, né, que eu tinha mostrado no vídeo anterior da abertura da Avenida JK, tá? Ela está nesse livro aqui, tá? De autoria do Joel Gellan, né? Esse livro ele foi publicado, né, foi lançado em 2016 e conta a história do funcionalismo público, né, em Joinville, né, obviamente. E aquela foto do Salão Walter, né, que foi o primeiro local, né, a sede provisória do atual 62BI, tá? Ele está nesse livro aqui, né? Livro Jornal Retrô, de autoria do Lúcio Matos, né? Lúcio Matos com 2 T's, né? Um livro excelente, né? Diga-se de passagem, né? O livro, se eu não me engano, ele foi lançado em 2021, né? Bom, para variar, né? Mais fotos antigas para vocês, né? Bom, a próxima foto, né? Essa aqui é a foto do então Hospital da Caridade, né? Hospital da Caridade, né? Que hoje é o atual Hospital São José. Essa parte aqui, né? Que vocês estão vendo, equivale esse prédio, equivale hoje à parte antiga do hospital, tá? Não se tem a data em que essa foto foi batida, tá? A próxima foto, né? Também, né? Do livro do Lúcio Matos, né? As próximas fotos que eu mostrarei a vocês, né, são desse livro aqui, O Exército e a Cidade, tá? De autoria da Sandra Camargo Guedes, do Wilson de Oliveira Neto e da Maria Gervasi Oscar, né? Livro lançado em 2008. Outro livro excelente, diga-se de passagem, tá? Outro livro que eu recomendo a vocês, tá? Bom, a próxima foto, né? Só um instante. Essa foto, né, ela foi tirada na época, né, em que hoje, né, 62BI estava acantonado, né, ali na rua Jaguaruna. Nesse local hoje existe a Liga de Sociedades, né. Aqui embaixo, tá, é a banda, né, a banda do tiro de guerra número 226, tá. Esse tiro de guerra, essa unidade do exército, né, que já havia em Joinville, tá. Ela existiu de 1916 até 1945 no Bucarém, para ser mais exato, onde hoje é a Avenida Coronel Francisco Gomes, tá? A Avenida Coronel Procópio Gomes, né? Inclusive, eu tinha esquecido de mostrar essas fotos para vocês, né? Esse aqui era o tiro de guerra, tá? A unidade do Exército que já existia antes do atual 62BI, né? E aqui do lado, Juvenal Macedo, né, que foi um dos recrutas do tiro de guerra de Joinville, tá? Bom, a próxima foto, né, é do primeiro comandante, inclusive, aliás, é do primeiro comandante, né, do que hoje, né, o 62BI, que era o coronel Octávio Valgas Neto, né, que hoje é nome de rua. Desde 1958, essa rua leva o nome desse rapaz aqui que vocês estão vendo, né? Ele foi o primeiro, oficialmente, ele foi o primeiro comandante do batalhão, tá? De 1920 até 1923, né? E a última foto, né, que eu tenho a mostrar para vocês, né, é do lançamento da pedra fundamental do quartel do 62BI, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi batida em 28 de junho de 1921. Repetindo, esse aqui é o lançamento da pedra fundamental do que hoje é o quartel do 62BI, né? E aqui, né, a última foto, né, é de algumas damas, né, da alta sociedade joinvilense, né, com oficiais do batalhão, tá? Que é essa foto aqui, tá? E aqui essa foto aqui, né, é de militares construindo o quartel do batalhão, tá? O quartel do batalhão que foi inaugurado em 1º de outubro de 1922, né? Então, os próprios militares, né, inclusive os oficiais, né, do batalhão, que acabaram construindo, né, o quartel, tá? Inclusive, esse terreno onde hoje existe o quartel do batalhão, ele era um terreno alagadiço, né, um terreno até lodoso, um terreno que havia com muita infestação de insetos, inclusive os militares, né, tanto os soldados quanto os oficiais que construíram o quartel do batalhão, eles foram infectados por meningite, né?
Inclusive, durante um mês, a construção do quartel do batalhão chegou a ser paralisada, a construção do quartel, durante um mês, né? Em função desse surto de meningite, né? E, bom, mas afinal de contas, eu tinha comentado no primeiro vídeo, né? De um cachorro, mas afinal de contas, que história é essa? Que loucura é essa? Bom, por incrível que pareça, isso aconteceu, tá? Bom, em 1942, um contingente do batalhão, que era a primeira companhia de fuzileiros, ela acabou sendo deslocada até São Francisco, né? Várias praias de São Francisco, elas foram guarnecidas, né, por essa companhia, por essa unidade do batalhão, tá? E até que num belo dia, tá, um cachorro de pelo avermelhado, um cachorro bem mirrado, né, bem pequenininho, bem novinho, né, e de pernas curtas, né, esse cachorro ele veio atraído pelo cheiro de comida, né. Inevitavelmente, ele acabou caindo nas graças dos militares, né, e não só caiu nas graças dos militares, tá? Como eles acabaram batizando um oficial, né? Que era o Sargento Bruno, ele acabou batizando esse cachorro de Jabaquara, né? Daqui a pouco eu direi para vocês o que é o porquê Jabaquara, tá? Bom, o nosso glorioso e cãozístico amigo, o Jabaquara, tá? Ele passou também, ele não só se tornou o mascote, né? Do batalhão, né? Como ele também participava dos movimentos, né, dos treinamentos dos militares. Ele agia como se fosse um soldado, né, por incrível que pareça. E ele participava e marchava, por incrível que pareça, pasmem, ele marchava. Esse cachorro marchava junto com os soldados, né? Ele participava dos desfiles de 7 de setembro, né? Por ocasião dos desfiles de 7 de setembro, ele usava, tá, um colete, né? Vestiam ele, né, com uma túnica verde feita de lã e com o nome dele, né, que era Jabaquara, como eu disse ainda há pouco, bordado nessa túnica verde, tá? Ele ajudava, ele caçava os ratos, né, que infestavam o quartel do batalhão. Ele assustava, né, os cavalos que fugiam até o pátio do batalhão. Ele, como eu disse ainda há pouco, ele participava dos desfiles, né, de 7 de setembro, e entre 1942 e 1944, que foi o período, né, em que essa unidade do batalhão, a primeira companhia de fuzileiros, ela esteve em São Francisco, na região entre Araquari e São Francisco, entre Araquari e a Praia da Enseada, né? Quem fazia a ronda era justamente o Jabaquara. Pasmem, quem fazia a ronda, repetindo, quem fazia a ronda entre Araquari e a Praia da Enseada não era um soldado, era um cachorro. Pasmem, isso aconteceu, tá? Isso inclusive, está registrado nos anais do 62BI, tá? Bom, em 9 de agosto de 1950, o nosso glorioso e cãozístico Jabaquara, ele acabou fugindo, né, do quartel do batalhão, e infelizmente, ele veio a ser atropelado por um caminhão, tá? Embora ele tenha sido levado até a enfermaria do batalhão, ele acabou não resistindo e na manhã do dia 10 de agosto de 1950, ele acabou, infelizmente, falecendo, né? Inclusive, o velório dele foi um velório com honras militares, tá? Foi como ele fosse um oficial do batalhão, tá? Inclusive, ele acabou sendo enterrado no próprio quartel do 62, do hoje, né, 62BI, né? Por que ele tinha o nome de Jabaquara? Bom, para quem não entende rigorosamente nada de futebol, tá? O Jabaquara Atlético Clube, tá? Ele é um clube de Santos, né, da cidade de Santos, que foi fundado por espanhóis em 15 de novembro de 1914. Até 1963, esse clube ele disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? E embora esse clube quase sempre fosse o saco de pancadas, né, do campeonato, era um clube bastante simpático, né? O Jabaquara chegou a ser vice-campeão paulista em 1927, perdendo o título para o Palestra Itália, que é o atual Palmeiras, e também foi vice-campeão
em 1934, perdendo o título para o Cotonifício Crespi, que é o atual Juventus, né? O Juventus do bairro paulistano da Moca, né? O Jabaquara foi campeão paulista, né? Da segunda divisão em 1927, campeão paulista da terceira divisão em 93, campeão paulista da sexta divisão em 2002, foi 3 vezes campeão da cidade de Santos, né? O Gilmar, que foi durante muitos anos o goleiro titular da seleção brasileira, ele foi revelado pelo Jabaquara, né? O Baltazar Cabeça de Ouro, que foi um dos principais jogadores da história do Corinthians, também foi um jogador revelado pelo Jabaquara, né? É um clube, enfim, é um clube bem pequeno, né? Em que, embora seja um clube bem pequeno, de conquistas bem inexpressivas, é um clube bem simpático. Diz a lenda que antes do surgimento do Pelé, né, o Jabaquara tinha mais torcida até do que o Santos, né? Diz essa lenda, né? Bom, vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!